Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Valdemar Pereira, começando mais um podcast Help Condominial, em parceria com a Pilares Condominiais. E hoje a gente vai mudar um pouco a metodologia. Hoje é um bate-papo com uma triatleta da área condominial. Vou passar a palavra para ela se apresentar aí para todo mundo. Muito obrigada. Olá, Valdemar. Eu fico muito honrada e agradecida por fazer parte aqui do programa. Triatleta, hein? Que esplêndido, né? Quanta função. O que será que eu faço, né? CrossFit, Pilates. É, Bom, eu sou a Mônica Bartolo, eu sou síndica profissional. Eu iniciei a minha carreira como uma modesta síndica moradora, muito crua, muito inexperiente, e eu vim da área financeira e até achei que seria mais fácil, né, quando eu comecei a carreira, exatamente por trabalhar em banco e fazia a gestão de uma carteira grande de clientes. Muito ingenuamente achei que não que eu fosse tirar com o pé nas costas, né, mas achei que eu fosse sentir mais facilidade. Mas é uma profissão muito peculiar, né, e ela exige uma polivalência do síndico. E aí eu me deparei com uma variedade de problemas, né, questões a se resolver, que não só a gestão financeira, é uma gestão de RH, problemas muito sérios, né, e acontecendo simultaneamente. E eu percebi que a profissão requer, né, muito, exige muito estudo, exige dedicação, eh, cuidado, né? O síndico precisa cuidar muito de pessoas, cuidar do seu condomínio, cuidar daquele espaço. E aí começou um período muito bom da minha vida, né? Que eu acho que estudar faz muito bem, né? sim. Engrandece muito a gente, né? A gente se sente útil também, né? E a partir daí, em um determinado momento da vida, conheci a Elaine Correia, que até então era a síndica, e presidente das Pro, e ela me apresentou as Pro. Eu fiquei encantada com a associação dos síndicos, né, do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, com a a vontade, né, de levar conhecimento técnico, apoio, moral e levar a ética também para o síndico e fora, né, o conhecimento técnico, e eu me encantei. E passou um certo tempo, aconteceu, né, a assembleia e me tornei a presidente, né, das Pro, e ainda hoje sou a presidente das Pro. E a partir daí, vários condomínios, a presidência das Pro, e hoje a gente leva também para os síndicos e para os gestores a feira, que é a FEICIND, que também leva tecnologia de ponta, as novidades, né, do nosso meio condominial para quem, né, faz a gestão e para quem quer cuidar do seu condomínio e cuidar dos seus clientes finais, que são os moradores, condôminos ou inquilinos. E eu tô aqui, né, essa toda a minha polivalência e a minha performance como atleta, né, síndica. E falando um pouco da Aspro, a associação, ela auxilia o síndico em quais aspectos? Você falou, na parte de conhecimento, na parte de assessoria, mas o que é estar presidente da Aspro e o que você tenta levar para a área condominial e para os síndicos associados? Eu acho que estar à frente de associação, estar à frente de eh, grupos, né, sendo líder, eu acho que é mostrar a sua força, mostrar quais são os seus ideais e multiplicar, né. Então, é muito bacana estar na associação por isso. Eu gosto de levar para o síndico e para o gestor o conhecimento, eu gosto de levar a minha postura, que é o melhor exemplo, né, e a partir do meu modo de ser eu posso, multiplicar
uma maneira boa de se manifestar, né. Eu procuro muito, né, ser correta, procuro muito ser transparente, enfim, né, eu acho que a maioria das pessoas, né. Eu busco muito levar isso para o meu público e junto a tudo isso, nós fazemos palestras, né, promovemos algumas lives, né, e nós falamos muito sobre isso. E aí também nós falamos para o síndico sobre manutenções, né, damos ideias de como fazer a manutenção, de como fazer a gestão orçamentária, a previsão, como entregar a sua prestação, né. Nós, eh, elencamos em vários, exemplos que podem, ir mudando, né, com ferramentas mais modernas, mas nós tentamos levar para o síndico maneiras boas de atuar, para que ele, apresente bons resultados no condomínio e que também ele possa usar dessas ferramentas e possa crescer, possa se promover e possa melhorar dentro da profissão. Porque hoje a sindicatura é realmente uma profissão, né, então, um síndico morador pode ser um síndico profissional, né, e ele pode fazer a sua vida e ganhar a sua vida, né, através dessa profissão. Quer dizer, a gente fala profissão, mas, teoricamente, né, não é reconhecida, não existe um CNAE, não tem o CBO, mas, né, é um modo de ganho de vida, né, muito honrado por sinal. E dentro das Pro também nós oferecemos benefícios, descontos, fora os encontros, que é network, que é muito importante, né, para o ser humano, porque somos, sociáveis, né, a gente precisa muito dessa comunicação e dessa, participação, né, dessa solidariedade até eu costumo falar, e é muito importante para a gente acabar se divulgando, né, não tem como a gente falar que eu sou alguma coisa sem eu, precisar de você e o contrário, né, uns precisam dos outros. E aí vai muito de como a gente se posiciona, de como a gente interage e de como a gente atua, né. Sim. E como que é, juntar o estar síndica com a presidência da Aspro? É bem o que você comentou, né, ser triatleta. É, Eh É muito dinâmico, às às vezes exaustivo, né, não por estar presidente, né, mas estar síndico, né, exige muito da gente, não só o conhecimento, mas a atuação. Então, em alguns momentos, a gente precisa realmente estar muito presente, né, em alguma situação de risco, alguma situação de dano, os moradores querem ver o síndico ali presente, porque eles se sentem mais seguros. Então, o síndico é um paizão, uma mãezona, é um psicólogo, né, e a gente precisa saber que essa nossa atuação e essa maneira de atuar faz realmente a diferença. Então eu também costumo dizer que quem quer ser síndico precisa estar preparado para isso, precisa gostar de estar com pessoas e precisa ter paciência para responder, né, porque nem sempre é muito fácil. sim. É é cansativo, mas é prazeroso. Eu gosto muito, Valdemar, gosto muito de ser síndica, eu amo estar nas pró também, eu agradeço muito, já falei inúmeras vezes isso para a Elaine, né, pela, enorme oportunidade que ela acabou me oferecendo, e eu me sinto realizada em outras, frentes de trabalho que eu, tive, eu não me sentia tão realizada, então eu posso me sentir muito cansada, mas eu também me sinto muito realizada. E o estar síndico, ele exige bastante na questão de que faz parte da se você pegar a linha da Aspro, de conversa, né, do dia a dia, de solucionar problemas, muitas vezes até através de mediação, de reunião com um morador, e por aí vai, né. Sim, pela sindicatura, os moradores que enfrentam problemas, conversas e reuniões com os prestadores, e pelas pró, com os síndicos. Muitos síndicos, têm fortes dores, não só as psicológicas, né,
pelos enfrentamentos que a gente verifica hoje, né, assédio, falta de respeito, ameaças, enfim, mas também dúvidas pertinentes ao trabalho. "Posso fazer tal coisa? Como que eu atuo com determinada situação? Tal prestador, me sugeriu isso é correto? Tal contrato", né. Então, nós também atuamos e auxiliamos nessas situações, né. Nós oferecemos também apoio, jurídico para uma, breve consultoria, né, não vai ser contratação, né, sim, é uma conversa, né, explicativa ali para que rumo que pode, se levar em determinada situação, mas também nós oferecemos esse apoio. E e outros, né, como eu falei para você, né, os descontos que a gente oferece, alguns benefícios em clínicas. Então, é necessário fazer esse relacionamento com as pessoas para conseguir esse tipo de benefício e, eh que a gente vai levar no final das contas sim, para o síndico, mas se a gente não tiver um bom relacionamento interpessoal, acaba não conseguindo, né. é, Isso demanda tempo também. sim, demanda. E um assunto que você falou que vai ser tema dos próximos podcasts é assédio, porque você tem o assédio contra o síndico e agora tem as NRs aí que não deixam mentir, o assédio contra os prestadores de serviço. Perfeito, Mas ainda exatamente. vai ser um tópico para se falar. Mas o dia a dia aí, falando da associação de estar síndico, surge a feira. O que muda nisso? É a cerejinha do bolo, né. Aí muda o tom da conversa, né. Mas assim, se você tem um bom relacionamento, você apresenta para o prestador, o que a feira pode proporcionar, né, em projeção profissional na carreira daquele prestador, e ele abraça a causa junto com você, né. Por isso que é muito bacana falar em relacionamento interpessoal e falar em boa postura, porque eu penso, Valdemar, se eu não tivesse essa postura, se eu não tivesse esse bom relacionamento, como eu conseguiria falar com vocês, prestadores, e oferecer, né, um lugarzinho ali na feira e chamar vocês para participar desse sucesso todo, né? Então, é muito importante, lembrar que precisamos nos colocar, em um local, eh que tenha carisma, que tenha transparência, que dê vontade para, né, pa as outras pessoas de estarem perto, né, de mim, de você, enfim. E a Faceind, a Aspro me ofereceu isso, né, me proporcionou isso, por conta da criação da feira. E a grande vontade também da gente criar a feira de novo, né, porque a feira já existiu lá atrás, né, antes da pandemia, e ela fervia, né. Sim, Era um grande evento, né, anual aqui na nossa cidade. E a gente quis trazer isso de volta, para ter todo mundo perto de novo, né. Vamos levar as novidades do mercado, vamos deixar os síndicos, os gestores atualizados com o que há de melhor aí, né, de ferramentas, sistemas, enfim. sim. A feira do ano passado, ela falou sobre tecnologia, né. Você já pode dar o spoiler do que vai ser a desse ano? A Tema a gente gosta muito de colocar tecnologia de ponta, né, mas o que a gente está focando bastante é no aperfeiçoamento do síndico, né. Então, nós estamos levando ferramentas para os síndicos e para os gestores, para que eles coloquem isso no dia a dia e aperfeiçoem o seu trabalho, né. Então a gente vai, para quem quiser participar das palestras, a gente vai oferecer certificado de participação, com a Sindiflix, né.
E a Amanda Lobão vai guiar as palestras, para que até mesmo, né, eu fique mais ali conversando com todo mundo e fazendo, né, o relacionamento interpessoal, mas nessa especificamente a gente quer mostrar, né, levar à luz a importância do aperfeiçoamento profissional, né, e o engajamento do síndico e gestor. através do conhecimento. Exatamente. O conhecimento é aquilo que eu falo, ele é gratuito. Quanto mais você tiver, melhor, e porque ele vai te mudar, e muda. Exatamente. E você pode ajudar muito, né. A gente está falando de aperfeiçoamento e conhecimento, e a gente tem o almanaque, né, a gente tem o seu aplicativo que é maravilhoso exatamente para isso, né. É uma ferramenta potente para o síndico que quer, estar antenado, quer estar, atualizado e que quer ter a gestão, eh, a gente não pode falar perfeita, né, mas a gestão pontual do seu ou seus condomínios, né. Sim, a ideia foi justamente essa. Eu costumo falar que o almanaque é o Valdemar de bolsa, porque muita gente liga perguntando justamente o que está no almanaque, né. Então, e a parceria com a Aspró no almanaque 1, que está no site da Aspró para lançamento, tem o almanaque 2, que também vai ter, eu não vou contar aqui, mas tem bastante coisa para acontecer com 2 ainda, até inclusive o lançamento digital dele, que tem a parceria das Pro. Talvez seja lançado na feira, vamos ver. Não fala que talvez, né. Não fala Não, que é talvez. spoiler, spoiler. Vamos manter no talvez, mas a ideia é lançar na feira o 2, no arquivo digital também. A gente só está estudando o como fazer isso. Vai ter a plataforma das Pro, mas vai ter mais coisas aí que vai ficar como surpresa. E o que é mais bacana, é muito dinâmico ser síndico, né, mas a sua ferramenta especificamente, o seu almanaque, me ajudou muito, porque e as nossas conversas também, né, você é um baita de um professor para mim, porque todas as explicações que você me dá, que você me oferece, são grandes ensinamentos e eu uso muito no dia a dia, inclusive para mostrar para um condômino, um morador, né, que ele precisa fazer determinada manutenção, residencial, que é de responsabilidade dele, na unidade dele, porque ele pode não ter um problema só na sua unidade, mas ele pode acarretar danos para outras unidades, né. E é maravilhoso, é o almanaquinho do Valdemar, né, a ferramenta de bolsa, exatamente, mas que, mostra a importância das manutenções, né. Eh, eh Preventivas e das corretivas, que sempre que a gente fala de corretivo, a gente vai gastar mais dinheiro, né, mas assim, olhando ali, a gente sabe no seu almanaque, a gente sabe de quanto em quanto tempo que a gente precisa trocar o rejunte do box, de quanto em quanto tempo precisa fazer uma averiguação ali do seu piso, a pintura da área externa, né, eh as sacadas como é que estão, como que tá a parte ali do gancho que segura até a rede da sacada. Sim, e o importante disso, que tudo que você falou uma parte que volta lá atrás, que é o quê? Network, conversar. Você falou: "Ah, eu aprendo muito ouvindo você falar, conversando com você". Então a parte da ideia da feira é justamente isso, né. Porque você tem sim, você tem cursos voltados e específicos, mas um dia a dia na área condominial, você aprende muito e troca muitas informações, né. Porque eu falo, eu passo as informações, mas com vocês síndicos eu também aprendo muita coisa que eu nem imaginava que podia aprender através da conversa, né, do dia a dia, do network. E a ideia da feira é justamente isso, né, proporcionar um dia que vai ter a parte técnica, a parte de estudo voltado para aquela área,
mas um dia para aprender um pouco mais com cada prestador de serviço ou cada pessoa que estiver lá dentro, né. Isso é fantástico, né? Aí a gente vê equipamentos, maquinários e entende o funcionamento e o que aquele maquinário, aquele equipamento vai mudar no dia a dia, quanto que vai reduzir em custos, né, para o condomínio, como o cliente final, que é o morador daquele condomínio, vai, verificar, vai perceber e quanto ele vai ficar feliz e vai falar: "Nossa, que bacana, eu tenho um síndico que é muito bom, ele está atualizado". É muito bacana isso, né, é essa ideia mesmo, é isso que a gente quer proporcionar para o nosso público. É, e é importante ter o quê? Os apoiadores, né, os pessoal que vai ocupar os estandes, os prestadores de serviço, né, que também precisam acreditar na ideia condominial e ter esse dia para expor a sua marca e para conseguir fazer network, né. Eu eu participo da feira, eu participei já 2, 3 vezes, ano passado eu estava lá, e é aquilo que eu falo, me fizeram várias perguntas na feira, mas fizeram uma: "Ah, e teve retorno?". Muitas vezes o retorno não é um contrato assinado, Ia falar isso mesmo. não é um contrato assinado. Muitas vezes o retorno é ser visto, porque se você é visto, você é lembrado. Se você não aparece, ninguém sabe que você existe ou ninguém lembra de você. Então, a feira é muito mais que você tirar um resultado ali de uma assinatura de contrato. Vai além do financeiro. Isso. E o que eu gosto muito, o que tudo isso que nós estamos falando trouxe para mim, é a visibilidade no aspecto positivo, de eu ter credibilidade. Eu sei que o que eu falo tem peso, eu sei que o que eu falo leva, eh apresenta, né, tem peso e mostra credibilidade para as pessoas, por quê? Porque eu busco conhecimento, eu busco as informações, eu não saio falando, né, coisas aleatórias. Da mesma forma, né, então quando, a gente se apresenta, assim, na feira e conhece muitas pessoas, esse networking já faz um bem danado para todos nós, né. E essa projeção, daqui anos, talvez ela traga realmente algum benefício, financeiro, mas eu quero multiplicar, e eu percebo muito que você quer também, né, a gente quer levar algum ensinamento, a gente quer mostrar, levar algo de bom para quem está nos acompanhando, nos seguindo. É o que você falou, e é a frase que eu uso. Você falou que a feira ela vai ser voltada para o conhecimento. Mais uma vez, o conhecimento muda vidas, muda. Você lê um livro, você já vai depois que você terminar de ler, você já vai ser diferente do que você era antes de começar a ler. Agora estudando uma área ou fazendo faculdade, ou inclusive tem uma moradora de algum de seu condomínio que ela já é formada e está estudando mais ainda, né. Ela tem 71 anos de idade, é engenheira e agora fazendo nutrição. Que maravilha! Né, e ela fala mesmo que até o último dia de vida dela, ela quer ser útil e eu penso a mesma coisa, né, e é fantástico E isso. através do conhecimento, né, do estudar. Porque, grande parte da ferramenta de qualquer profissional, síndico, engenheiro, até mesmo zelador, portaria, ela está muito envolvida com o quê? Com o que você está disposto a aprender, o que você está disposto a absorver cada dia. Ou porque não é só aprender, né, todo mundo fala: "Aprender, aprender, aprender", mas se você também não transmitir, não adiantou nada aprender. Você depois que morreu, o que você sabe foi com você. Então, para que você teve aquela caminhada inteira se você não conseguiu transmitir? Exatamente. Eu lembro sempre, né, de uma citação, quando você morrer
e se encontrar, né, do outro lado, vão perguntar para você, né, quantas lágrimas você secou. É mais ou menos esse princípio, né. O que que você ofereceu de bom, né, enquanto você estava vivo, é isso. Então, o conhecimento a gente não tem que guardar, a gente tem que realmente espalhar, tem que contaminar todo mundo com o nosso conhecimento. Eu gosto muito disso. Si sim, mas, voltando à ideia da feira então, ao conhecimento, network, e vocês prestadores de serviço que ainda não se inscreveram na feira, a Mônica está aí, está em todos os grupos, presidente da Aspro, é só ir lá digitar Aspro, você vai achar lá, entre em contato, que ainda tem vaga ou já quase foi tudo? Quase, quase, quase mesmo. A gente está na finalização, mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. Meu arroba no Instagram é arroba Mônica Bartolo, underline. O Aspro é arroba asprosíndicos. E nós estamos à disposição. Podem entrar em contato e nós conseguimos fazer alguma mágica para encaixar quem também tiver interesse. É sempre bom. Então, quem ainda não adquiriu, corre que está acabando, hein? Depois você vai ficar de fora. E não adianta entrar penetra. E foi um sucesso ano passado e eu tenho certeza de que esse ano também será, mais ainda, né, não será, diferente. E o quentinho, né, que a gente sentiu no ano passado, aquele calor humano, aquelas boas vibrações que a gente sentiu lá, nesse ano elas se repetirão. E a gente vê os depoimentos, né, dos prestadores que participaram e ficaram muito felizes com o retorno de modo geral, e é isso que a gente falou aqui esse tempo todo e é isso que a gente quer proporcionar para vocês novamente, né. Esse bom contato, o conhecimento, o network e a gente pode fazer até amizades, né, a gente, leva pessoas para nossa vida a partir disso, Sim, né. sim, isso é importante. Que se você for para uma feira, seja ela qual for, ou se você for para um lugar pensando em vender, a única coisa que você não vai fazer é vender. Você tem que ir para esse lugar querendo o quê? Estar presente, ser visualizado, ter a atenção de todo mundo. Porque teve uma das feiras que eu fui, que eu cheguei a conhecer muito síndico que não fechou nada comigo, mas que depois de 5 anos virou meu cliente. Então, a ideia da feira é aquilo que eu falo. Ah, eu vou para um condomínio para vender. Não, eu vou para conversar, vou para apresentar uma proposta e dali muitas vezes sai um contato de síndico, mas não sai uma venda. No começo, a gente eu, o Kleber, chega a falar muito sobre isso. Tinha condomínio que eu ia, que eu não ia para vender. Eu sentava com o síndico, ficava 1 hora conversando. Ah, mas o problema está aqui, aqui. Falava de administração, ia muito além de engenharia ou de manutenção. E depois de 3, 4 dias me ligava: "Ah, você faz laudo, né? Você pode fazer um orçamento para um laudo?" Mas a ideia nunca é vender. É isso que a grande tem vendedor que o quê? "Ah, vou vender", não, vou começar o novo dia e vou ver as oportunidades que acontecem nesse É, dia. mesmo porque nem sempre é venda, né. Às vezes é uma orientação, e aquele síndico talvez queira muito trabalhar com você, mas ele não consegue te encaixar naquele momento, e esse momento vai surgir, né. Então se você, prestador, pensar somente na venda, eu pensar somente numa assembleia que vá me colocar como síndica, fica complicado, né. Se a gente só pensar nesse resultado final, né, o bom resultado final, a gente não progride. A gente tem que pensar de outra forma. Quem sou eu? Eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? E é consequência, Pen né, a pe venda é consequência. Tem que pensar na feira como um outdoor, que eu passo todo dia de carro. A feira vai te dar o dia,
com o pessoal todo ali para você fazer seu outdoor ao vivo, sem ter somente a placa ali. É uma dose extra desse outdoor, né, é um outdoor gigantesco ali, mas, pra você sedimentar a sua marca, vai, na feira, colocar uma exposição extra ali. Mas se você não fizer isso constantemente, eh, de forma persistente, isso cai também. Sim, Então, sim. é muito sobre tudo isso, né, que a gente É, está quando falando. eu comecei na área condominial, eu ia em vários eventos, vários. Aí eu não conseguia participar, patrocinar, mas eu ia como convidado. Não vendia nada, mas tinha network, então eu conversava. Ah, mas o que você é? Engenheiro. Ah, mas o que que você faz? Não, aqui a gente tá para conversar. Se quiser saber o meu cartão, porque também não misturo, porque tinha patrocinador, então a gente ia dosando isso, mas eu comecei assim. É aquilo que eu falei várias vezes no podcast. Quem não é visto não é lembrado. E a feira é justamente para estar lá e ser visto. Exatamente. E aí você apresenta o seu diferencial, né, da sua marca, da sua prestação, mostra algum trabalho que você já tenha feito, e você tem vários e muito interessantes, e por aí vai, de cada profissional. No meu caso, né, eu tô ali para me mostrar como síndica. Eu sou síndica, né, não sou só a presidente das Pro, eu estou como presidente das Pro, né. E eu quero divulgar o meu trabalho como síndica. Mas dessa vez você vai conseguir correr menos. Que da última vez você estava para um lado, para o outro, e volta e sobe. Eu só não vou ficar subindo e descendo no palco dessa vez, né, mas eu quero correr mais. Eu quero conversar mais, eu quero fazer muita amizade, quero fazer, assim, bom criar bons relacionamentos ali, né, isso é muito legal, eu gosto muito disso. Sim, e com isso que você falou, amarra o início, né, triatleta. Essa frase, fechou. O papo tá bom, mas eu acho que essa frase, lógico, essa frase desse momento a gente encerra, mas o que eu queria? A frase para o mercado, para a área condominial. Uma frase para a área condominial, para o síndico, geral. Seja um gestor em alta performance, seja, né, faça a diferença. Eh Você vai se aperfeiçoar, você vai enfrentar dificuldades, né, então você precisa ter paciência, precisa ter resiliência, você precisa, conhecer as diversas estruturas que te fazem ser um síndico, né, então você vai fazer a gestão de recursos humanos, que seria a gestão de pessoas, você vai trabalhar com as equipes, né, os prestadores de serviço, você vai fazer a gestão financeira, mas, assim, o grande lance, né, você pode ser um grande técnico, mas seja um grande ser humano. Tenha carinho pelas pessoas, cuidado com as pessoas. Esse é um importante diferencial. Você pode ser um técnico maravilhoso, deixar o caixa do seu condomínio em ordem, estourando no azul. Você pode levar 1000 melhorias e fazer 1000 coisas no condomínio. Mas se você não tiver o quentinho que eu falo no seu coração, você não se reelege. Então, a alta performance para mim, né, é ter um senso de cuidado muito grande. Lembre sempre disso. Hoje eu tô sem frase de efeito, porque eu usei tudo no meio do caminho do podcast, mas obrigado pela presença, Mônica, mais uma vez. E quem aí ainda não se inscreveu, corre lá, fala com o pessoal das Pro para ir para a feira. Obrigado a todos e até o próximo podcast Help Condominial.